meu nome é Caroline Silveira, eu sou do Instituto Ilumina, trabalho com Mães de Anjo, esse aí deve ser o seu caso para você ter chegado aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje, nessa aula, eu vou contar sobre a experiência que eu tive ontem do médico falando que eu não vou engravidar de jeito nenhum. Ele falou assim, desse jeito é impossível você engravidar. Mas antes de eu te contar essa história, eu quero te convidar para duas coisas. A primeira coisa é para o mini curso Gestação Segura, que vai acontecer do dia 12 ao dia 18 de outubro. Então eu vou deixar o link para você fazer sua inscrição gratuita aqui na descrição desse vídeo, tá? A inscrição é completamente gratuita, é só você clicar lá, deixar seu e-mail, deixar seu telefone, deixar o seu nome, que você já vai ser encaminhada, tá? Você vai receber um e-mail explicando todas as orientações certinho. E nessa página também tem toda a explicação do que você precisa saber para esse mini curso. Você dá uma olhada lá e faz sua inscrição, tá joia? A ideia desse mini curso é te ajudar a se preparar para a próxima gravidez, né, do seu arco-íris, sem medo nem ansiedade, tá? É isso que a gente vai te ensinar lá dentro do mini curso. E o segundo convite, aí você já aproveita e entra para o nosso grupo do Telegram. Lá é um canal em que eu vou te passar orientações profissionais terapêuticas com relação a tudo que você lida aí, com relação as dificuldades, né, de ser mãe de anjo, às vezes as dores, as complicações, né, como que se prepara para o seu arco-íris. Então lá tem conteúdo exclusivo, já também aquecimento para o mini curso Gestação Segura, e mesmo depois que acabar o mini curso, eu continuo postando conteúdo exclusivo lá, tá joia? Então o link também tá aqui na descrição do vídeo, tá joia? Então vamos lá. Ontem aconteceu, né, só para você entender o contexto, eu tô fazendo uma investigação para ver como é que tá os meus exames, tá tudo bem, nessa preparação para a próxima gestação, né? Então eu tô nessa fase aí de ver todos os exames, né, para ter tempo, né? Eu ainda não tô tentando engravidar nesse momento, mas para eu ter tempo de organizar caso haja alguma alteração, né? Então a gente precisa fazer isso com antecedência, não só deixar para a última hora. E eu tô nessa pegada. Aí ontem eu resolvi não, né? Mas tinha marcado um endocrinologista e numa clínica, né? Aqui perto de onde eu moro, que inclusive é bem conceituada e tal. Uma clínica bem bacana. Marquei um endocrinologista lá, que eu não conhecia. E fui levar meus exames que o ginecologista já tinha passado para ele dar uma olhada na questão mais relacionada à área dele, né? E aí, chegando lá, eu falei, né, da minha queixa, que eu tava precisando fazer essa investigação e tal. Aí ele pegou o meu exame, foi passando, né, e na hora que ele chegou no TSH, ele virou pra mim e falou bem assim, com esse exame, com esse resultado aqui, você não vai engravidar nunca. E eu fiquei assim, chocada. Eu fiquei chocada com o que ele falou, né, com a agressividade com a qual ele falou. E aí eu fiquei olhando assim, né, porque o meu exame estava um pouco a mais, né, as taxas estavam um pouco maiores do que o ideal para gestação, tá? O ideal para gestação é até 2,5 TSH e o meu tava 2,75, 78, alguma coisa assim. É dentro da normalidade, mas para quem quer engravidar tá alto. Aumenta o risco de aborto. E aí ele virou, né, e falou isso. Você não vai engravidar de jeito nenhum com esse resultado aqui. E aí ele olhou a minha idade, né, eu tenho 35 anos, e aí ele virou e falou assim pra mim, também nessa idade é por isso que você tá desesperada para engravidar. Eu fiquei em choque, porque eu não sabia nem o que fazia diante da falta de educação, da falta de gentileza, da falta de humanidade desse homem. E aí ele pegou e falou assim, para endocrinologista, a fase ideal para engravidar é até 30 anos. Aí olha o que ele disse, ele falou assim, a minha esposa mesmo, também ela perdeu com 26 anos. Olha só, a esposa que perdeu, ele não perdeu nada. A minha esposa perdeu com 26 anos. E aí ela ficou doida, ficou lá chateada, falando pra ela que isso é assim mesmo. E eu falei pra ela que se ela quisesse engravidar de novo, que andasse logo, porque o tempo dela tava acabando. E aí depois de 6 meses ela engravidou e a gente tem 2 filhos. E agora ela quer engravidar de novo, já tá com 28, eu já falei pra ela que é pra ela andar logo.
E cada vez que esse homem falava alguma coisa, eu ficava mais abismada, porque eu não tinha reação. E aí vem um detalhe importante, né? Que eu quero... Não tô trazendo essa história só para desabafar ou contar algo que eu vivi, mas é para trazer algumas lições que eu acho que podem ser importantes, né? Que foram importantes para mim, que podem ser importantes para você também. Ontem eu ainda tô numa fase muito emotiva, tá? Nós mulheres temos várias fases dentro do nosso ciclo menstrual, né? Você já deve ter reparado que tem vezes que você tá super animada, tem vezes que você tá mais pra baixo, tem vezes que você quer ficar quieta, tem vezes que você quer ajudar os outros. Isso tudo faz parte do seu ciclo menstrual, tá joia? Isso é normal, toda mulher tem isso. Toda mulher que tem um ciclo menstrual regular tem isso. Aquelas que usam anticoncepcional tem isso bloqueado porque elas estão usando um hormônio sintético para influenciar no ciclo menstrual, né? Então elas acabam sendo prejudicadas por isso. E aí, por mais que muitas mulheres achem que isso é um benefício, na verdade, falando do ponto de vista fisiológico, não é. E eu posso falar algum outro dia melhor sobre os males que o anticoncepcional traz na vida de uma mulher. Mas entre eles, a mulher deixa de ter esse ciclo natural, né? Nós mulheres somos cíclicas. E perder essa ciclicidade é perder um pouco da nossa natureza. Mas então eu não tomo anticoncepcional, né? E então eu vivo essa ciclicidade como é o esperado para qualquer mulher. E a fase que eu estou nesse momento é a fase pré-menstrual. Essa fase é uma fase em que nós ficamos mais sensíveis, é uma fase que a gente tá perdendo a energia, né? A gente teve uma fase de pico de energia que chegou na ovulação e a gente começa a perder energia, né? Que o nosso corpo, se a gente engravidar, vai guardar energia para o bebê, né? Ali para o feto. E se a gente não engravidar, o nosso corpo vai se preparar para expelir aquele sangue, né? Que o útero recebeu para gerar o bebê, né? Então a gente passa por essa fase, que é uma fase de limpeza, né? É uma fase de limpeza física, em que o útero vai ser limpo, mas é uma fase de limpeza emocional também. E aí é normal que a gente fique mais sensível, por isso que muitas mulheres reclamam da TPM, né? A TPM é justamente essa fase em que a gente tem uma sensibilidade maior, em que a gente tem a gente está mais vulnerável, né? Nossa vulnerabilidade é maior. Então, eu dentro dessa fase, já sabendo que eu estava assim, cheguei nesse homem e fui recebida com essas palavras grotescas, horríveis, que não devem ser ditas para ninguém em situação nenhuma, não importa o que a gente esteja, em qual fase do ciclo a gente está passando, mas fui lá recebida por ele. Só que aí a diferença é que, como eu tinha consciência da fase que eu tava vivendo, acho que agora dá pra tirar o óculos, é que o sol tava bem na minha cara. Eu tive que vir pra cá porque a área em frente ao meu escritório tá tendo uma reforma, né? E aí eu tive que fugir pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Mas enfim, então o que aconteceu? Eu tinha consciência da fase que eu tava. E eu tinha consciência que eu estava mais vulnerável e que aquilo estava me magoando pelo fato de eu estar mais vulnerável, né? Se eu tivesse numa fase em que eu estava, né, na pré-ovulatória, que a gente está mais assertiva e tal, aquilo não teria entrado tão difícil para mim, né? E ele falou mais algumas outras coisas também que me doeram muito do ponto de vista pessoal, que eu tô trabalhando isso dentro de mim, por isso que eu não vou compartilhar aqui, mas a primeira coisa que aconteceu é que eu tinha consciência da fase do ciclo que eu estava passando. E isso fez com que, na hora que eu comecei a receber aquilo e que eu fui ficando magoada, eu tivesse mais compaixão e mais gentileza comigo primeiro, para receber aquele ataque que eu estava recebendo. Então, na hora que eu fui recebendo aquele ataque e que eu fui sentindo que eu estava magoada, que eu estava triste, que eu estava ficando chateadíssima com aquilo que aquele homem estava falando, eu fui tendo consciência primeiro para mim de que estava tudo bem, que eu estava numa fase mais delicada, que estava tudo bem, eu me senti daquele jeito, que né? Que eu poderia ficar em paz com o meu sentimento. Por quê? Porque
eu falo muito, né, e eu acredito muito que com o tempo a gente não precisa ficar magoado com o que as pessoas falam com a gente, né? A gente pode interromper, a gente pode levantar e sair, a gente pode às vezes rebater. E naquele momento eu não tive condições emocionais de fazer aquilo, porque ele foi me magoando. E eu sabia que se eu rebatesse, eu iria abaixar no nível daquele homem estava, entende? Então, naquele momento, eu não tinha condições emocionais de conversar de uma forma madura com ele, apesar do que ele estava falando, né? Então, o que eu consegui fazer naquele momento? Eu falei, doutor fulano, né? Eu não vou expor o nome dele aqui, mas eu falei, é o seguinte, eu sei que para a medicina isso é normal, isso é esperado e acontece em 20% dos casos, eu sei disso. Só que pra gente que passa, isso não é normal, isso não é esperado e não é mais uma situação eu viver, eu chegar e escutar que o coração da minha filha parou. Isso não é normal para mim e eu não quero passar por isso de novo. O que eu puder fazer para evitar isso, eu vou fazer. Então eu quero que você me fale o que eu posso fazer a partir dos meus exames, se tem mais algum exame que eu possa fazer para poder ter tempo hábil, né, para ajustar tudo. Aí ele falou que eu ia ter que reduzir o TSH e tal, e que do ponto de vista dele era só isso que ia fazer. E aí depois ele continuou com a série de ofensas dele e eu peguei e fui embora. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Qual fase do ciclo você tá, qual fase da sua vida você tá, e tá tudo bem se algumas vezes você se perceber mais vulnerável. Segunda coisa, não é porque esse homem falou isso que eu acreditei nisso que ele falou. Ele falou, né, que eu não vou engravidar nunca. Então eu entendi a mensagem. O meu exame está alterado, eu preciso ajustar esse exame para eu ter maior facilidade de engravidar. Porque o TSH ele influencia na formação do tubo neural da criança. Então, se o tubo neural não se forma direito, eu tenho maior risco de aborto, né? Que o grande risco do TSH aumentado é o risco de aborto, né? Eu engravido, mas perco. Não é nem que eu não vou engravidar, é que eu engravido, mas perco, tá? Então, dá uma olhada no seu TSH. Ele tem que estar abaixo de 2,5 para aumentar as chances de a gravidez evoluir, tá? Se o seu TSH estiver alto, a chance de sofrer um aborto, infelizmente, é maior. E aí você não precisa escutar aquilo e carregar para o seu coração que aquilo é verdade, né? Não precisa escutar esse médico, né? E talvez você encontre médicos grotescos também falando para você que você não vai engravidar, ou sendo tão agressivo quanto ele foi comigo, ou talvez até mais. Você não precisa levar isso como verdade para você. Tá joia? Como eu já entendo aquilo que eu preciso saber, eu fui pegando as informações que eu mais precisava dele, né, ali naquele momento, e à medida que for necessário, eu vou buscar outro médico para que eu possa ser melhor instruída, entende? Né? No momento certo, eu vou buscar um outro médico. Eu não preciso me submeter a essa opinião profissional dele, a essa falta de zelo profissional dele. Então, o que acontece é que eu filtrei aquilo que ele me falou para o que eu preciso e fui trabalhar dentro de mim as coisas que eu me senti ofendida, tá? Por quê? Porque primeiro eu fiquei impactada com a falta de zelo dele, mas depois algumas coisas que ele falou foram me magoando pessoalmente, né? Primeiro foi um susto, assim, com aquela falta de cuidado dele, e depois com as coisas que eu entendi como ofensa. Então, o que eu peguei aquilo? Eu peguei aquilo e fui trabalhar dentro de mim por que eu me senti ofendida. Então, essa é uma sacada super top para você levar para sua vida. Quando você se perceber ofendida por algo que alguém disse, por algo que alguém falou, alguém insinuou, entende por que aquilo te magoou. Poderia não ter te magoado. Vamos supor, se alguém falar pra mim assim, você é gorda, né? Só um exemplo, que é bem fácil de perceber. Eu sou super magra. Então, se a pessoa falar, você é gorda, eu vou falar, é louca, né? Tipo assim, não tá entendendo, não tá me vendo, porque eu sou magra, eu sou bem magra, então não tem como essa pessoa falar que eu sou gorda. Se a pessoa fala algo de mim que eu não acredito que seja verdade, ou que eu veja que aquilo é outra situação, então o que acontece? Aquilo não entra no meu ouvido.
Ou às vezes eu posso ficar chateada, mas aquilo eu falo, meu Deus do céu, né? Tanto é que, por exemplo, quando ele falou, é por isso que você tá desesperada para engravidar, eu achei aquilo muito ofensivo, mas não me magoou como pessoa. No sentido de falar, nossa, eu tô desesperada, será que eu tô, será que eu não tô? Porque eu não tô desesperada para engravidar. Eu tô fazendo a minha investigação com o tempo, tranquila, para dar tudo certo. Então aquilo não me magoou. Mas as outras coisas que ele foi falando depois me magoaram. Né? Então eu cheguei em casa, fui refletir para mim por que aquilo tinha me magoado, fui refletir para dentro de mim qual a lição que eu poderia aprender, né? Por que Deus ou o destino ou o universo, o que quer que você acredite, colocou esse homem na minha vida? Porque tudo que você passa, tudo que eu passo tem um propósito, né? Não é só um azar, não é só sei lá, uma má coincidência, não, né? Tudo tem um propósito. Então aquele homem veio com a grosseridade, como é que eu falo isso? Com a grosseria dele, para me mostrar coisas que estavam dentro de mim. Entende? Então, por conta daquele acontecimento ontem, eu pude refletir sobre coisas pessoais. E você pode fazer isso na sua vida também. À medida que você perceber que você ficou ofendida por alguma situação, né? Reflita por que aquilo ali te impactou tanto, né? Um dos trabalhos que eu já fiz com uma cliente foi que falaram para ela que ela era muito fraca, que ela não conseguiria nem segurar ela não conseguia nem segurar o bebê, né? Ela já tinha tido 2 perdas gestacionais. E aquilo ficou muito magoado para ela. E aí, por exemplo, a gente teve que entrar por que aquela frase magoou tanto ela, né? E aí, algumas coisas ela tinha esse complexo de inferioridade, de sentir que ela não era boa o suficiente. Então, a gente vai mergulhando dentro disso para que possa curar esse sentimento de inferioridade, para que ela não se sinta mais assim. E nada ressalte isso nela, porque ela não vai mais sentir o complexo de inferioridade, entende? Então, a gente consegue ir muito mais profundo. Lembra sempre que todas essas situações complicadas que você vive, elas vêm para trazer alguma lição, né? Elas vêm para trazer algum aprendizado para você. Inclusive a perda gestacional, a perda neonatal que você sofreu, né? Eu tive muitos aprendizados após a perda da Liz, né? Uma das coisas que aconteceu é que finalmente estou na minha missão de vida. Eu percebo que esse trabalho que eu faço hoje é realmente a minha missão de vida. Eu me encontrei como eu nunca tinha me encontrado antes. Me fez aproveitar mais cada momento que eu vivo, né? Porque às vezes eu queria que as coisas acontecessem mais rápido e acabava perdendo momentos. Então, eu já aprendi mais sobre isso. Eu descobri como eu sou forte, né? Tanto durante a gravidez, eu descobri uma força que eu nunca tinha noção que eu estava dentro de mim. Um amor, né? Que eu nunca imaginava que eu seria capaz de sentir. Então, tudo isso estava dentro de mim, mas eu não sabia. Então, essa perda gestacional, entre outras coisas, veio me trazer muito aprendizado, né? É claro que não é o que eu queria, não era o que eu gostaria que tivesse acontecido, mas é o que é, né? É o que é e enfim. Então, leva sempre isso para dentro de você, né? Qual aprendizado você pode trazer a partir das coisas que são aparentemente ruins que acontecem, né? E aí você vai começar a perceber que você, com o tempo, à medida que cada vez você aprende, você vai estar mais madura, você vai estar mais leve, né? Então, esses foram alguns aprendizados que eu tive até então. E aí depois aconteceu, né, que eu fui refletindo e tal, e você já viu que existe um negócio que parece assim, quando você entra num dia meio ruim, tudo parece que vai piorando? Acabou acontecendo isso comigo também, que eu já tava, parece que é assim, né? Quando a gente fala de energia, quando a gente tá numa energia mais baixa, que você tá vibrando mais nas dores, né? A TPM, essa fase da feiticeira, ela traz muito à tona as nossas dores, né? Então eu já estava percebendo antes algumas dores, algumas feridas dentro de mim, então já estavam vindo à tona, eu já estava muito mexida. Aí veio esse homem, né, com essa fala dele,
Aí eu fui ali buscando lidar com aquilo e aí depois tive um problema dentro lá do canal do Telegram. Eu conduzo aquele canal com todo amor, com todo carinho, algumas pessoas começaram a atacar. Sabe aqueles haters que às vezes a pessoa ela não conhece o seu trabalho e ela começa a vomitar em você, o termo é vomitar em você as dores do que ela está vivendo? E aí foi isso que acabou acontecendo também ontem. E aí eu comecei a conversar com as meninas lá, né, tentando mostrar o que estava acontecendo, e elas muito agressivas. Você começa a perceber que o diálogo não está adiantando quando você fala uma coisa e a pessoa distorce aquilo que você falou. Né? Então, uma coisa que eu escutei ontem, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em uroginecologia e obstetrícia, né? É uma especialização dentro da fisioterapia e isso está escrito em todos os meus posts, isso está escrito em todos os meus vídeos, isso está escrito, né, na página de inscrição desse curso que eu estou fazendo, isso sempre teve escrito. E aí, por exemplo, ela falou que eu tinha dito que eu era ginecologista. Então ela não leu o negócio direito, fez uma interpretação, sei lá, ou ela entendeu outra coisa e começou a distorcer as minhas palavras. Quando a pessoa começa a fazer isso, a distorcer aquilo que você está falando, é o momento de você dar um chega na discussão, né? Porque não adianta você querer mostrar as coisas para alguém que não quer escutar. Lembra sempre que você não consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E aí, nesse momento, eu fui obrigada, me senti obrigada, não é nem obrigada, talvez, a palavra, mas pela minha sanidade mental e pelo bem do grupo, a fechar o grupo, né, e não permitir que ninguém falasse mais, porque aquilo não estava sendo saudável. E uma coisa que eu prezo muito na minha vida é por um ambiente saudável, é por um ambiente que seja leve, por um ambiente que seja tranquilo. Né? Então, se começa a virar uma discussão, e elas já começaram a discutir entre si, as meninas lá que estavam falando, e duas vieram falar em meu favor, né? Eram 3 falando essas coisas, e aí 2 foram... não me conhecem, essas outras 2, assim, acompanham meu trabalho, né? E começaram a falar, né, do que elas viam de mim. E aí começou a discussão. Então eu peguei e fechei o grupo e fui explicar o que estava acontecendo para o resto das meninas, para que pudessem entender. E aquilo foi muito desgastante. Eu nunca tinha passado por uma situação de hater, sabe? Assim, de ser atacada sem justificativa nenhuma, porque essas garotas não estavam com um argumento bom, assim, de falar, Carol, não concordo com você, e nem estava aberta por isso, por isso, por isso. Elas simplesmente foram jogando, sei lá o que, né? O medo delas em cima de mim. Então eu fechei o grupo, expliquei o que estava acontecendo e fiquei pensando, né, sobre esse acontecimento e tal. E fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? Porque, embora tudo o que aconteceu durante o dia, eu estava em paz comigo mesma. E esse é um sentimento que eu desejo muito que você tenha. Que o meu trabalho aqui todos os dias é para que você possa sentir assim, mesmo que as coisas não estejam como você deseja. É isso que eu considero leveza, é isso que eu considero segurança, é isso que eu considero paz. Porque apesar desse médico, apesar dessas garotas lá falando o que estavam falando, eu escutar tudo que eu estava escutando ali, eu terminei aquele momento me sentindo em paz, sabendo o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, sabendo que foi só uma provação ou só uma situação e que aquilo não me atrapalha em nada, sabe? Que eu estou em paz com a minha consciência, que eu estou em paz com o meu trabalho, que eu estou em paz com tudo que eu faço, que eu vou conseguir continuar fazendo tudo, porque eu tenho um propósito maior do que aquilo, né? Do que aquilo que eu escutei. Então, foi muito apaziguador poder ter essa experiência de... Olha os meninos passando. Ele tá com medo do meu cachorro. Simbinha, vem pra cá. Os meninos estavam com medo do meu cachorro aqui, que ele fica solto. E aí, eu me senti em paz, sabe? Isso foi impagável pra mim. Eu poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que apesar de tudo que eu escutei, eu tava tranquila, eu tava leve. É claro que eu fiquei incomodada por ter escutado aquilo daquelas meninas, mas não me tirou a minha paz.
não me tirou minha tranquilidade, sabe? Não tirou meu senso de cumprir o que eu tinha que fazer, de estar no rumo certo, de estar no caminho certo. E é o caminho mesmo que eu venho aqui todos os dias, quando eu gravo conteúdo, quando eu gravo stories, quando eu gravo a mensagem do dia, quando eu faço atendimento, quando eu dou aula para as minhas alunas, quando eu gravo as aulas do curso. É tudo voltado para isso, sabe? É tudo voltado para isso, porque eu não me conformo em só eu ter essa paz, né? Eu quero que você tenha, e eu sei, eu tenho muita compaixão dessas mulheres que estavam lá falando, porque elas devem estar muito magoadas, né? Elas devem estar muito mal com o que aconteceu, com a perda que elas sofreram, talvez com muito mais coisa que a gente não tem noção. E elas infelizmente, estão buscando, ou felizmente, né? Elas estão no momento delas, mas de buscar um alívio, desabafando em cima de outras pessoas. Ai, desculpa. Desabafando em cima de outras pessoas, nesse momento acabou sobrando pra mim, mas eu fico com compaixão, né? Porque enquanto elas ainda estiverem nesse movimento de jogar pra cima do outro uma dor delas, elas não vão se curar, né? Elas não vão ter possibilidade de se curar. Seria a mesma coisa de quando eu escutei aquelas coisas do médico, eu começar a xingar ele ali naquele momento, né? Eu começar a falar, brigar com ele, eu poderia ter feito isso, né? Mas não ia resolver aquilo que estava dentro de mim e só ia causar mais problema com ele, né? Então, uma coisa que eu vou fazer, inclusive agora quando eu terminar, é ligar na clínica para fazer uma reclamação dele, né? Porque é uma clínica muito boa e eles não devem estar tendo ciência do que está acontecendo. Ou se alguém já tiver reclamado, vai ter mais uma reclamação minha lá também. Pode ser que alguma hora isso faça efeito, pode ser que não, mas vai estar lá registrado. Mas uma reclamação com dados concretos, com ele fez isso, né? Então, quando você tem dados concretos reais do que aconteceu, você pode, né? Você tem o seu direito de reclamar daquilo. Mas eu fui trabalhar dentro de mim, eu não fiquei simplesmente jogando, vomitando as minhas dores em cima dele. E eu sei que por causa disso, eu já estou mais próxima de ter aquelas feridas que eu percebi por conta daquele homem, mais curadas dentro de mim. E me sinto uma pessoa melhor, né? Me sinto uma pessoa mais tranquila. Me sinto uma pessoa mais leve, né? E como eu falei antes, eu pude dormir, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu fiz o melhor que eu pude, né? Eu fiz aquilo que realmente traz tranquilidade e paz ao meu coração, tá? E é isso que realmente eu quero que você sinta, é para isso que eu tô aqui. E é por isso também que eu tô conduzindo, por exemplo, o mini curso de Gestação Segura. Ele é um curso gratuito em que eu vou te ensinar as etapas que eu passei para eu chegar até nisso, não só com relação, né, até essa paz, não só com relação à perda da minha filha, mas também com tudo da minha vida, né? O que eu aprendi lá já vem muito baseado, o que eu vou ensinar lá, vem baseado nos meus aprendizados da perda e também de quando eu tive depressão e ao longo desses 6 anos que eu tô nesse caminho de aprofundamento, de desenvolvimento pessoal. Então eu vou te ensinar isso tudo lá. E também nos vídeos, nas aulas que eu trago aqui, né? Todo o intuito é trazer isso para você, né? Trazer essa mensagem de que às vezes a gente sofre, às vezes é ruim, mas o que importa mesmo é que a gente esteja com consciência de estar fazendo a nossa parte, de que o melhor a gente está fazendo e que tem como, né? Existem técnicas, existe um método. Dentro do mini curso de Gestação Segura você vai aprender esse método. Um passo a passo para você se sentir assim também, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar você, vai ajudar outras mulheres, você conhecer outras mães de anjo que também estão passando por esse momento, convida elas também para participar, porque vai ser de fundamental importância a gente falar sobre isso, espalhar para mais pessoas, para que mais pessoas possam se sentir em paz, né? É assim que a gente espalha o bem pelo mundo, é assim que a gente faz a diferença no mundo. E é assim que a gente pode levar mais amor, tá joia? Então é isso, só para resumir as lições, né? Que eu sei que eu contei aqui uma história bem longa.
Mas a primeira coisa é, entenda que fase do seu ciclo menstrual você está vivendo, né? Que fase da sua vida você está vivendo. Você está numa fase mais ativa, mais assertiva, que nada te incomoda, que você está cheia de energia. Você está numa fase mais introspectiva, mais vulnerável. Você está numa fase mais para dentro, mas que nada te abala. Porque se você já percebe antes qual fase você tá, fica mais fácil de lidar com tudo, né? Eu consegui lidar, entender o que estava acontecendo naquela situação da consulta e não incorporar para mim que eu nunca vou engravidar, igual ele falou, porque eu já tinha noção da fase que eu tava. Então, na hora que ele começou a falar aquilo, que aquilo começou a me agredir, eu falei, bom, eu entendo porque eu estou vulnerável mesmo, né? Então, primeiro, entenda o ciclo de vida que você está vivendo, o ciclo menstrual que você está vivendo. Segundo, né, entenda que a pessoa só consegue te ofender, só consegue te magoar se aquilo em algum lugar dentro de você fizer sentido, no sentido de abrir alguma ferida, de tocar em alguma mágoa. Se no fundo você acreditar que aquilo é verdade, se você tiver plena consciência de que aquilo não é verdade, aquilo não vai te magoar, né? Então, por exemplo, quando o médico falou coisas que tocaram na minha ferida emocional, eu me senti magoada. Mas quando aquelas garotas, né, do Telegram começaram a me acusar, aquilo não fez sentido nenhum pra mim, aquilo não me magoou. Eu tava tentando descobrir a melhor forma de lidar, mas não porque eu tava magoada, porque aquilo ali que elas estavam falando era tanta asneira, desculpa o termo se alguma delas estiver escutando aqui, mas enfim, era tanta asneira que não fazia sentido, sabe? Aquilo ali pra mim, eu só queria explicar, queria ajudar elas a entenderem que tem um outro jeito, mas não me magoou, né? Então, se você é magoada por alguma coisa, é porque aquilo em algum lugar reflete uma verdade, um sentimento de como se aquilo fosse verdade. Isso não quer dizer que é verdade, né? Por exemplo, as coisas que ele me falou, eu não sou de verdade, mas eu lido ainda como se fosse, entende? Então essa é a segunda lição, né? Primeira, entenda que ciclo da vida você está passando, entenda que quando alguém te magoa, aquilo de alguma forma está reverberando dentro de você. Então, ao invés de discutir com a pessoa, vai mergulhar dentro de você para você resolver aquilo, para que se em alguma situação você escutar aquilo de novo, aquilo não mexa mais com você. E terceiro, bote limite, né? Quando as coisas estiverem saindo do rumo, né? Do que você acha que é bom para você, né? Que foi o que aconteceu no Telegram. Quando eu vi que saiu do rumo, que aquilo tava me incomodando no sentido de ser uma energia negativa, sabe? Um clima pesado, eu falei, não preciso disso. E nem as meninas que me acompanham aqui precisam disso. Então, fui lá e botei um limite. O limite que eu tive que botar foi silenciar todo mundo e só eu poder falar para eu explicar o que estava acontecendo e voltar a ter paz. Então, bote limites, né? E faça isso tudo que você vai deitar no travesseiro e saber que você está em paz, tá? Essa é a grande lição. Se você não sabe como fazer isso só, se você não está conseguindo fazer isso só, busque a minha ajuda, que seja ajuda de outro profissional, busque alguma coisa para te ajudar a fazer isso, né? Não tem problema você não conseguir fazer isso só. O que tem problema é você estar vivendo um ciclo, né, de dor, de às vezes agressão aos outros e não fazer nada, porque isso vai ser ruim para você, né? Essas meninas lá devem ter ficado achando ruim, devem ter ficado indignadas por eu ter tirado o direito delas de falar, mas sempre lembra assim, o direito de uma pessoa termina quando ele começa a agredir o direito de outro, né? Então, você não precisa ficar escutando, seja de médico, seja de mãe, seja de pai, seja de marido, seja de colega de trabalho, nada que te ofenda. Coloque um limite e fique em paz. Você tem o direito total o direito e o dever de ser a primeira pessoa a se cuidar, né? A falar assim, não, até aqui deu, aqui basta, isso aqui eu não aceito. Isso é autoamor, isso é autocuidado, isso é autocompaixão, isso é zelo por si próprio e é um dos mecanismos para você se sentir em paz, né? Na hora que você se ama, que você se cuida, o seu ser pode ficar em paz. O que mais tira a paz da gente é quando a gente sente que a gente não está se cuidando, tá bom? Então leva isso para sua vida. E depois compartilha aqui embaixo comigo, deixa aqui nos comentários qual foi o meu aprendizado para você dessa história inteira que eu te contei. E já aproveita também e se inscreve no canal
aqui, tá? Você vai entrar assim, tem inscrever e do lado tem um sininho. Aí você já ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você é notificado. Senão pode ser que o YouTube não te mande, tá? E vai ser importante você participar de tudo aqui. Tá joia? Então é isso. A gente se vê dentro do mini curso de Gestação Segura. Já clica no link na descrição e faz sua inscrição agora mesmo para você não esquecer. E fica atenta lá no seu e-mail que eu vou te mandar todas as informações por lá, tá bom? Um beijo!